conhecido, que traz assim, o Salmo de Davi: convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. E ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Versículo 4: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Mas eu queria chegar até aqui o versículo de número 5, que diz: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém, igreja? Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Se puder, dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, pense quando nós precisamos de um serviço de um profissional, seja ele da construção civil ou mecânico, um eletricista, como o nosso irmão Mauri colocou aqui hoje. E eu precisava que os irmãos dessem essa saudação, e alguns irmãos contassem o testemunho, porque normalmente os nossos cultos de finais de ano, eu faço assim, eu dou oportunidade para que os irmãos tragam uma mensagem de ânimo, uma mensagem de vitória para a igreja, que é disso que nós precisamos. A vida cristã, ela é construída assim, com palavras boas, palavras de Deus. Disso nós precisamos. Então eu precisava ouvir também, e queria que a igreja ouvisse, principalmente o testemunho do nosso irmão Mauri. Mas aí você observa a nossa vida comum. Constantemente nós precisamos do serviço de algum profissional, seja na área civil, seja para um conserto do nosso veículo, eletricista. E como que nós nos encontramos, por exemplo, se você precisa de um profissional e você chega naquele ambiente e vê o cara lá tudo mal-humorado, vê o cidadão ali de mal com a vida, que nesses dias eu precisei, o cara foi me oferecer um serviço de lavar rápido, e eu fui lá aproveitando a promoção. Eu até comentei com a minha filha, eu disse assim: estranho, o patrão chega primeiro que o empregado no serviço. E aí quando o empregado chega mal-humorado. Eu não quero trabalhar mais aqui não, eu vou embora dessa cidade, essa cidade não ganha dinheiro. Eu fiquei olhando, falei: o patrão já estava lá fazia tempo, o patrão pegou para lavar meu carro, presbítero, e o empregado não estava lá ainda, e ainda quando ele chega reclamando. Mas assim, as pessoas mal-humoradas, e às vezes as coisas não acontecem porque as pessoas elas estão mal-humoradas. E se eu for procurar um serviço, seja em qualquer área, e o cara me atender mal, eu não volto mais ali. E em contrapartida, mas se você procura o mesmo profissional, aliás, no mesmo serviço, mas com outro profissional, e você chega lá, o cara te trata com a maior cortesia, alegria no rosto, você fala: esse cara está de bem com a vida. Então aquilo que ele está sentindo passa para você, aquela coisa boa, aquela energia boa passa para você. E aí todas as vezes que você precisar desse serviço, você já sabe onde você vai. Não, eu vou lá porque o cara me atendeu muito bem, e outra, eu indico ainda. Porque se alguém chega para mim e fala assim: ô Salu, você conhece alguém que possa fazer um serviço assim, assim? E eu vou falar: olha, procura aquele cara lá, que ele é muito bom. E a presença dele já faz você se sentir melhor. Talvez ele não precisa nem mexer no seu carro, mas o bom humor dele, a boa vontade dele, você sai de lá com o carro sem problema. E eu ainda dou boas indicações. Por quê, irmãos? Porque existem pessoas, aonde eu quero chegar, nós estamos hoje nos últimos momentos do ano de 2024, porque existem pessoas que são até pessoas boas, mas às vezes passam por um momento difícil. Muitas pessoas não deixam transparecer os problemas, outras por sua vez não conseguem disfarçar o problema.
não consegue esconder o problema. E é transparente. Quando ela está passando por algum momento difícil, ela é transparente naquilo que ela está sentindo. E às vezes é até uma pessoa boa, às vezes é até um bom profissional, como o exemplo aqui é a questão do profissionalismo, né? É até uma boa pessoa, mas de repente naquele dia ela não está no seu melhor dia, e calhou de pegar um pastor Salu que está precisando, e aquela primeira impressão é que ficou rotulado para mim como um profissional, não atende às minhas necessidades. E por que estou dizendo isso? Porque nós somos seres humanos. Existem pessoas, conforme eu disse, conseguem até esconder, maquiar o problema que está passando, mas existem pessoas que não. E muitas das vezes as portas elas se fecham para nós, profissionalmente falando, as portas se fecham para nós pelo simples fato de nós não conseguirmos lidar com uma situação difícil. E isso acaba transparecendo na nossa vida profissional e acaba ficando difícil o nosso relacionamento. Agora, eu estou falando no campo profissional, mas vamos trazer para a vida espiritual. Obviamente que todos nós gostamos de ser bem cuidados, gostamos de ser bem tratados. Quando nós chegamos, por exemplo, na igreja, gostamos de ser recebidos com um sorriso no rosto. A paz do Senhor, como é bom você chegar aqui. É legal, cara, eu gostei de te ver aqui. Então, numa próxima oportunidade, se a pessoa estiver procurando uma igreja, aonde ela vai? Ela vai na igreja onde ela foi bem acolhida. Por quê? Porque as pessoas, quando elas procuram igreja, na maioria, elas procuram uma igreja porque elas não estão bem. E traga isso para a sua vida, por exemplo, na sua primeira vez quando você procurou uma igreja. Eu trago para a minha vida. A primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja, eu entrei porque eu estava com a corda no pescoço. Se houvesse fundo do poço, porão, o subterrâneo do fundo do poço, era lá que eu estava. E até que alguém diz assim: olha, Deus tem uma obra na sua vida. E eu entrei dentro de uma igreja, aquele dia aceitei a Jesus Cristo e o Senhor me tirou do fundo do poço. Hoje, 2024, esse dia foi no dia 7 de setembro de 96. Estávamos com a corda no pescoço, estávamos no fundo do poço, mas ouvindo uma palavra que diz: Deus tem uma obra na sua vida. Eu procurei que obra era essa, e realmente o plano de Deus está se consumando em nossas vidas. Mas de 96 para cá, muitas pessoas começaram conosco e desistiram. Não estou dizendo assim que desistiu de caminhar ao meu lado e continuar, não, pararam na caminhada. Não estão congregando em lugar nenhum. Outros já partiram para a eternidade, partiram na presença de Deus, mas outros partiram no mundo. Porém, nesse ano de 2024, eu olho para o Salmo 103 e eu vejo assim, irmãos, Davi, ele instruindo a sua alma. Olha só que interessante. É como se ele estivesse ensinando, doutrinando a sua alma a ter prazer em Deus. Precisamos ter prazer em Deus. Precisamos ter prazer nas coisas de Deus. No Salmo 121, como nosso irmão pastor Sérgio citou aqui, o salmista diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Daí ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só que depois ele sai da primeira pessoa, e aí ele continua: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Então eu acredito assim que no Salmo 121, Davi começa dando testemunho da sua vida, e depois ele começa a encorajar uma pessoa que está passando por um momento muito difícil. E ele, é como se ele estivesse dizendo: olha, Deus fez na minha vida e Ele pode fazer na sua. Deus fez comigo e Ele pode fazer com você. Mas aqui no Salmo 103 não. Ele está conversando com a sua alma. Ele está numa introspecção com Deus. Alma, bendize ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Davi tinha prazer de
Eu acredito que ele pensava assim: como que um Deus tão santo, ele pode escolher alguém tão pecador? Que se nós olharmos para nós, não vemos nada de bom em nós. Mas um Deus tão santo, na situação que eu me encontrava, na situação que você se encontrava, a Bíblia diz que Deus nos escolheu. Como que pode um Deus tão santo escolher alguém tão pecador? E Paulo vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Davi diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Eu não sei como um Deus tão santo pode amar um pecador tanto assim. Então, nesses restinhos, nesses momentos finais do ano de 2024, eu chamo a sua atenção: tenha prazer em Deus, em adorar ao Senhor, em servir a Deus pelo que Ele é, porque Deus nos ama. O fato dele nos amar e dar o seu santo Filho Jesus Cristo para morrer, para se fazer pecado por mim e por você, já é motivo suficiente para nós termos prazer em Deus. Quando nós olhamos para a cruz e nós olhamos e vemos que Jesus, ele morreu aquela morte cruenta, aquela morte horrível, nós devíamos pensar assim: eu é que devia estar lá, mas o amor de Deus fez com que seu Filho morresse em meu lugar. Então tenha prazer em Deus. E o salmista, ele prossegue dizendo sobre a renovação, os benefícios que Deus faz. Não dá para nós discorrermos aqui, mas entre os benefícios, eu só falei assim que eu ia ficar somente com o versículo 5, a renovação. E eu venho aqui porque nesse ano de 2024 muitas águas passaram por debaixo da ponte, muitas dificuldades todos nós tivemos, e algumas pessoas até pensaram em parar, algumas pessoas até pensaram em desistir. Mas eu uso como tema para esse final de ano, para esse final de 2024, é para dizer assim: você não precisa desistir, você só precisa ser renovado. Você não precisa desistir, você não precisa jogar a toalha, você não precisa abandonar tudo, não, você só precisa ser renovado. E aqui rapidamente existem 3 áreas principais que eu e você precisamos ser renovados. Primeira área é no Espírito. Salmo 51, versículo 10, Davi, quando ele estava vivendo um momento horrível na sua vida, já tinha caído em pecado com Batseba, os irmãos conhecem o texto, estava vivendo uma vida miserável, porque enquanto o homem não reconhece que ele é pecador, a Bíblia diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia, mas o que encobre a transgressão nunca prospera. Se tem alguém aqui vivendo uma vida miserável, ainda nesses restinhos de 2024, eu venho dizer: ainda há esperança para você. Há esperança para você. Salmo 51, versículo 10, Davi diz assim, repita comigo: primeira área, que Deus quer me renovar, é o Espírito. Aí diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Faltou isso na vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando o Senhor tinha rejeitado Saul, Deus disse assim para Samuel: vai na casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. Eu achei um homem segundo o meu coração. E quando começou a faltar sinceridade no coração de Davi, quando começou a faltar uma retidão de espírito no coração de Davi, ele arrebentou-se e arrebentou a sua família. Mas ainda, irmãos, quando nós nos encontramos no fundo do poço, nós olhamos para cima, olhamos para o alto, e Davi olhou e disse assim: Senhor, crie em mim, 2 coisas eu peço para o Senhor: crie em mim um coração puro. Porque se meu coração tivesse puro, quando a tentação começou a vir, porque todos nós temos uma janela,
Todos nós temos um terraço. Quando a tentação começa a vir, a Bíblia diz que não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará ser tentado além daquilo que podemos, porque junto com a tentação, Deus permite o escape nas nossas vidas. Davi, quando ele começou a deixar o coração, deixar a retidão de coração, passando problema conjugal, passando problema no matrimônio, porque assim, irmão, quando falta renovação, o casamento já começa a ficar complicado. A voz do cônjuge já começa a ser algo irritante. O hálito da pessoa amada já começa a incomodar. E Davi estava passando por esse problema. Mas ele se viu numa situação ruim. Quando ele estava no fundo do poço, ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. O homem com o espírito renovado, ele vai entrar por esse ano de 2025. Pastor Sérgio diz assim que tem muitas batalhas que nós vamos travar, tem muitas dificuldades que nós vamos enfrentar, mas você vai vencer, porque o Senhor está renovando o seu espírito nessa noite. 2025 está vindo aí. Será um tempo de frutificação, mas para a frutificação vir, você precisa estar com o seu espírito renovado, e Deus nessa noite quer te renovar. A segunda área que precisamos ser renovados, repita comigo. Segunda área que eu preciso de renovo é no físico. Escute, Isaías capítulo 40, versículo 29 e 31 diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, escute só, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus quer renovar as suas forças. Talvez nesse ano de 2024 você está falando: eu estou cansado, para mim não dá mais, uma correria no trabalho, do trabalho para a faculdade, da faculdade para a igreja. Tem dias que eu mudo a ordem dos fatos, é igreja, trabalho, faculdade, trabalho, igreja. Eu estou cansado, não aguento mais. Mas ainda nesse restinho de 2024, Deus quer renovar as suas forças. Ainda Deus tem coisa grande para fazer com você. Creia. E a terceira área, repita comigo, a terceira área que eu preciso de renovo. É isso, irmão, nós precisamos reconhecer isso. Senhor, se não fosse a tua presença, não tinha como. No espírito, no aspecto físico, porque é complicado. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Vimos o testemunho do irmão Mauri, adoeceu. Quem não passou por algum processo de enfermidade nesse 2024? Poderíamos ter morrido, mas estamos aqui para dizer que Jesus é bom e Ele cura as enfermidades. Agora, no terceiro aspecto, é na mente. 2024 está indo embora. Deus vai fazer coisas novas agora em 2025. Mas mude o seu pensamento, mude a sua mente. Não traga para 2025 pensamentos negativos que permearam a sua mente, que arrastaram na sua vida nesse ano de 2024. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Esse rogo-vos é como se Paulo estivesse chamando alguém em particular: vem cá, eu preciso trocar uma ideia com você, vem aqui, eu preciso falar com você. Pessoas que muitas das vezes vivem uma vida arrebentada. As coisas começam na mente. Se tem alguém que cobiça a minha e a sua mente, é Satanás. Mas nessa noite, se nós levarmos o nosso pensamento cativo em obediência a Cristo Jesus, 2025 será um ano de frutificação. Escute só, trazendo para perto, rogo-vos, pois,
pela compaixão de Deus, Paulo falando, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Escute, mudança de mente, metamorfo, é você colocar Deus como prioridade absoluta na sua vida. Deus não aceita o segundo lugar, primeiro absoluto. Escute, Paulo vai dizer assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu não sei como que está a sua vida financeira, profissional, conjugal, espiritual, mas eu venho dizer que 2025 vai ser um ano de frutificação na sua vida. Mas mude a sua mente. Essa é a proposta de Deus para você. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a minha vida. Eu não conheço, mas o Espírito de Deus te conhece e te trouxe aqui para dizer: é tempo de mudança de mente. Estou renovando a sua mente, porque quero que você tenha uma vida frutificada em todas as áreas da sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você passou nesse ano de 2024, mas a promessa de Deus é: estou renovando o seu espírito, estou renovando o seu corpo físico, estou renovando a sua mente, porque 2025 tenho prazer em frutificar a sua vida. Glória a Deus. Quantos creem, digam amém. Amém. Quantos creem, digam graças a Deus. Graças a Deus. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis. Até aqui você tem contado o testemunho dos outros, até aqui você tem contado a experiência dos outros, até aqui você tem contado a história dos outros. Mas 2025, mudança de página, comece a contar a sua história. Há uma história escrita, e essa história precisa ser contada. Escute, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação é tornar a fazer novo melhor do que antes. Eu tenho certeza, eu sei em quem eu tenho crido. O Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer que 2025 vai ser um tempo de frutificação nessas três áreas da sua vida: o espiritual, o físico e a sua mente. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um graças a Deus? Graças a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Qual a área que você precisa de frutificação? Ou melhor, de renovação? Põe a tua mão no coração se você precisa de renovação.